Só o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa súplica. Que nesta manhã, né, o Espírito Santo venha receber, venha nos confortar, né, de toda angústia que está dentro de cada um de nós. Que só o Espírito Santo para nos livrar e purificarmos de todo o mal. Amém? Eu queria chamar a jovem Joyce para deixar uma breve palavra para os irmãos. Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Agora, lá em Salmos, o número 56 e o verso 3 vai dizer: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, vai dizer: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Bom, aqui nessa palavra, Jesus botou no meu coração para falar sobre medo. Porque muitas vezes a gente em nossa vida acaba se batendo assim com situações que a gente tem medo, que a gente acaba se privando, e muitas vezes a gente acha que o medo ele é maior. Mas a gente tem que ter em nossa cabeça que Jesus, ele é maior do que todo medo, do que tudo. E ele fala para a gente lançar sobre ele a nossa ansiedade e as nossas preocupações, porque ele vai estar sempre cuidando de nós. E ontem comigo aconteceu algo que para muita gente pode parecer besteira ou pouca coisa, mas que eu levei como ensinamento, porque eu vejo Deus tanto nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. E eu tinha muito medo de elevador, e eu não subia de elevador de jeito algum. Eu ficava com crise de ansiedade, eu começava a tremer, minha vista embaçava, eu ficava muito nervosa. E Jesus me deu uma oportunidade de emprego que eu tive que trabalhar em um prédio muito alto. E só de eu chegar lá no elevador, eu comecei a ficar muito nervosa, eu comecei a tremer. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E o medo já queria me travar. E eu falei, não, Jesus, eu vou conseguir. E tinha uma pessoa comigo que ela falou, filha, se Deus disse que está contigo em todas as situações, por que você vai temer? Porque você vai ter medo de meras coisas mundanas, coisas adversas. A gente não deve temer. E aí eu consegui, né? E eu fiquei muito feliz, porque apesar de parecer pouca coisa, para mim foi uma conquista. E eu vi Jesus ali. E eu consegui usar o elevador normalmente. E na minha cabeça veio essa palavra da gente falar sobre o medo. Porque o medo, ele nos tira de conquistar muitas coisas. E Jesus, ele diz que ele é maior, que ele é o dono de tudo.
e que Ele está conosco. Então, nós não devemos temer, nós devemos apenas confiar no Senhor, porque Ele sempre vai ter o melhor para nós. Ele sempre vai ter o acalento que precisamos. Então, que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, e lembrar que Ele está sempre cuidando de tudo. E que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agradeço a oportunidade.